Bom, primeiramente, quero agradecer a vinda do Éden Soares Júnior, né, que é auditor federal, está tirando as dúvidas aqui, tanto minhas como do Robert e dos ouvintes. Mas, Éden, eu gostaria agora de mudar um pouco o tom e falasse um pouco da questão política, sobretudo porque ainda pairam dúvidas da Operação Pegadores, em que o governador Flávio Dino, o chefe, né, do nosso estado, o chefe maior, foi para as redes sociais da mesma forma como se desculpava, ele acusou órgãos importantes, né, órgãos que fazem um trabalho brilhante, importantíssimos, né, na atual conjuntura. E eu queria saber de você como fica um auditor, como fica um funcionário, como fica um servidor, né, sendo acusado de ser manobrado politicamente, como no caso o Flávio Dino culpou, né, a Polícia Federal, né, e demais órgãos de estarem a serviço do José Sarney. Com você a pergunta. Olha, isso aí é mais um caso, um episódio desse justamente que a gente está falando, que isso implica na reforma da Previdência, mas isso implica também no cenário político e jurídico. São os políticos, o Robert talvez até pense diferente, os políticos que estão procurando se defender por causa de questões de outra esfera, de corrupção. Então, eu te digo, Ricardo Santos, eu nunca presenciei e julgo impossível, independente desse caso de Pegadores, ou de Lava Jato, ou de qualquer outra apuração de corrupção, eu te digo como servidor e como cidadão, não há perseguição contra ninguém, não existe. Porque, seja numa auditoria, seja numa investigação no nível da Polícia Civil ou Federal, qualquer uma, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, se você vai proceder uma investigação, primeiro que você vai fazer um grupo de pessoas. Não adianta, vamos fazer nós três uma auditoria. Eu voto no PSDB, tu vota no PT e Robert vota no DEM. Tá? E vamos perseguir a colega que está aqui. Isso não existe. Às vezes, eu sei por que os políticos estão fazendo isso. É uma forma de... Já que ele não tem argumento jurídico, o Lula não tem argumento jurídico, desculpe quem pensa diferente, mas é a verdade, isso vai ser mostrado que é a verdade, ou mesmo aqui no caso do governo do Estado, eles partem para outra esfera. Isso não existe. Eu digo, o processo... os processos mais simples de apuração, eu nunca presenciei ninguém vai perseguir ninguém, isso não existe, entendeu? Qualquer apuração você depende de informação de outros órgãos, você depende da Receita Federal, você depende de uma perícia da Polícia Federal, que é feita por peritos altamente qualificados, documentos do Banco Central, documentos financeiros. Então você não vai arrumar esse arcabouço de documento para incriminar Ricardo Santos. Isso não, aqui o Brasil, felizmente, não é uma ditadura, é uma democracia com vários defeitos, mas não é uma ditadura. O Lula não está sendo perseguido, o governo do Estado não está sendo perseguido, não existe, isso é uma satisfação política. Frontalmente isso não existe. Claro que eventualmente o juiz Sérgio Moro pode ter errado, o ministro, até mais provavelmente, porque aí já entra a esfera política, a nomeação do ministro do STF, pode ter se equivocado, um auditor se equivoca, um delegado da polícia... Mas uma força-tarefa... Mas isso não existe porque não é uma ditadura. Isso aqui não é Cuba, entendeu? Isso aqui não é uma Coreia do Norte. Isso não existe. Não, isso é razoável que você está dizendo. Os políticos, desculpa, Robert, os políticos estão dando essa satisfação que Lula está sendo perseguido. Perseguindo de quê, cara? Ele tem todos os direitos, advogados ali ao seu dispor, recurso. Vamos ser claros. Se houvesse uma perseguição, eu vou dar o exemplo, mas serve para o governo do Estado. Se houvesse uma perseguição, o Eduardo Cunha estaria preso. Era o cara que poderia delatar qualquer esquema no PMDB, não é não, Robert? Claro, vocês cobrem isso. O Gedel estaria preso. Hein, Robert? Então vamos ser razoáveis. Essa questão dos políticos, eles fazem o diálogo político. Agora o técnico tem que fazer um diálogo técnico e defender as suas posições. Erros há.
pode ter havido erro nessa operação, com certeza houve na Lava Jato, mas são coisas pontuais. Você não turva, você não embaralha todo o procedimento acusando. Isso não existe. Vai ser nomeado o novo chefe da Polícia Federal, aí se mobiliza aqui uma semana uma equipe para atacar um determinado político. Pelo amor de Deus, isso é brincar com a inteligência das pessoas. E você se manifestou, inclusive, com isso aí na sua rede social. Eu lembro que quando você falou exatamente isso que você está dizendo aqui, do que seria uma tremenda idiotice a pessoa achar que vários órgãos, numa força-tarefa, iam se juntar para poder perseguir essa ou aquela autoridade governamental. Não, eu falei até exemplo de Cuba, mas pode ser ditadura de direita também. Claro, qualquer país que não respeite a liberdade de expressão, que não respeite os órgãos democráticos, os órgãos de Estado constituídos por servidores de carreira que erram e acertam também. Isso. Mas deliberadamente ninguém ataca ninguém, porque não existe essa possibilidade, entendeu? Uhum. Não existe essa possibilidade de forma alguma. E você como técnico, né, com um quadro qualificado de uma instituição tão importante, tão qualificada como a CGU, como é que você vê, eu sei que isso é um tema que está no seu dia a dia, da sua preocupação técnica e intelectual, enfim, da questão da transparência, dessa questão dessa coisa que se falou muito, que se fala muito, da questão da transparência, das despesas públicas, dos investimentos, custeios, enfim, as receitas e despesas que são movimentadas pelo poder público. O governo do Estado aqui, ele se vangloriza muito. Eu lembro que recentemente disse que é o Estado hoje que ele é o mais transparente do país. É possível mensurar isso? Quando o governador, o secretário Rodrigo Lago, fala que o Maranhão é o estado mais transparente administrativamente, como é que você vê isso? Onde é que ele se pega? Quais são os elementos? Quais são como é que se diz? Os indicadores, os parâmetros? Olha, eu já trabalhei no Estado 3 anos como servidor de carreira. É uma questão que eu não acompanho tão de perto, mas creio que quando haja essa manifestação dos gestores estaduais, eles estão se baseando num próprio ranking que a CGU faz dos entes públicos, tanto estatais quanto municipais, que mais são transparentes. Então tem uma série de parâmetros lá que são feita uma avaliação, eu acho que anualmente, e aí tem um ranking. Realmente, pelo que eu sei, posso até cometer equívoco, mas eu acho que não, o Maranhão, esses critérios que foram feitos, realmente eu creio que ele progrediu muito, os números que eu vi. Isso. E aí eu te digo, como cidadão, acessando o portal de transparência do governo do Estado, é uma opinião de um curioso que acessa de vez em quando, eu vi que o portal da transparência, ele foi bastante aperfeiçoado do governo anterior para cá, entendeu? Não sei te dizer porque a questão do controle não é só transparência. Isso. A transparência é um viés importantíssimo, que é o contato que o cidadão tem, a interface que o cidadão tem para acessar os dados públicos, né?